Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós nessa noite. Amém? Convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Juízes. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições. Hoje, o 5º sermão no livro de Juízes. E nós meditaremos na história do 3º juiz de Israel, relatado no livro de Juízes. E para isso nós leremos nessa noite apenas um versículo. Eu falei com os irmãos no início dessa série que algo diferente da série das narrativas é que existem textos e narrativas que são muito grandes, mas existem outros que são pequenos também, e igualmente palavra do Senhor. Juízes capítulo 3, apenas a leitura do versículo 31. Semana passada nós lemos até o versículo 30 e hoje nós leremos o versículo 31. Juízes, capítulo 3, versículo 31. Diz a palavra do Senhor: Depois dele, ou seja, Eude, depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Eu vou ler novamente. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Que o Senhor fale ao nosso coração por meio do seu Espírito Santo, por ocasião da exposição das Escrituras. Irmãos, não sei quantos de nós já parou para pensar por que o Evangelho é tão rejeitado no nosso mundo. Não era para ser assim. O Evangelho não era para ser rejeitado de forma tão obstinada pelos homens, mas de maneira muito estranha, há uma grande rejeição com essa mensagem que é uma boa, se não a melhor notícia, dentre tantas notícias ruins que nós temos. O Evangelho, como nós bem sabemos, essa palavra significa boa notícia ou boas novas. E de fato ela é uma boa notícia, mas mesmo assim rejeitada pelos homens. O que o Evangelho faz para ser uma boa notícia? Primeiro, o Evangelho explica ao homem que ele é pecador e que por isso Deus está irado contra ele e que Deus está pronto para puni-lo eternamente por causa dos seus pecados. E então, depois de falar isso, o Evangelho oferece a melhor notícia de todas. O Evangelho oferece perdão de pecados e salvação final sem precisar de nada. Não precisa de uma compensação, não precisa de pagamento, não precisa de penitência, não precisa de boas obras, não precisa de sacrifício de nossa parte, nada, nada. O Evangelho nos diz que somos pecadores e oferece a solução do problema de graça. É a melhor notícia do mundo. O Evangelho oferece tudo isso pela fé, tão somente. Ao crermos em Jesus, e nada mais do que isso. Depois disso, depois da mensagem da salvação pela fé, o Evangelho ainda oferece mais. O Evangelho oferece segurança. O Evangelho oferece uma salvação da qual nós não podemos cair. O Evangelho oferece uma vida eterna que nós não podemos perdê-la. O Evangelho oferece uma graça da qual não há chance que nós nos afastemos. O Evangelho nos oferece um status de filhos de Deus que nós jamais vamos deixar de ter. O Evangelho nos oferece um caminho em que nada pode nos separar de Deus. Nada, nada, nada. Meus irmãos, que religião é melhor do que essa? Fé e segurança. É isso que o Evangelho exige
e oferece. Ele exige fé em Jesus e oferece segurança eterna. Ainda assim, o Evangelho é rejeitado de maneira obstinada e deliberada por aqueles que preferem permanecer incrédulos. E mais, até muitos cristãos rejeitam as doutrinas que nos oferecem segurança da salvação. Aliás, as doutrinas da soberania de Deus, e principalmente a soberania de Deus onde envolve a salvação, são as doutrinas historicamente mais rejeitadas na história da igreja. Meus irmãos, por que essas coisas são rejeitadas? Por que uma salvação que se ganha somente pela fé, e por que uma segurança tão grande na salvação são rejeitadas? Meus irmãos, essas coisas elas têm um motivo muito claro para ser rejeitadas pelo ser humano. Elas não são rejeitadas porque elas são incompreensíveis. Não. Elas não são rejeitadas porque elas são coisas que não fazem o mínimo sentido. Também não. Elas não são rejeitadas porque elas são ruins e produzem maus frutos. Elas não são rejeitadas porque elas são irracionais. As doutrinas da graça, o Evangelho, eles são rejeitados porque eles humilham o ser humano. O Evangelho e as doutrinas da graça colocam o homem em seu devido lugar. É isso mesmo. O Evangelho nos humilha. O Evangelho nos rebaixa do altar que nós mesmos nos colocamos. O Evangelho nos mostra que nós não temos condições de nos salvar e de caminhar por nós mesmos. O Evangelho nos mostra que nós, se fôssemos entregues a nós mesmos, ao nosso próprio coração, rapidamente nós nos afastaríamos de Deus e andaríamos cada vez mais longe dele. O Evangelho mostra que o ser humano é como uma criança que não sabe andar e o pai precisa pegar no colo e levar para todo lado. Originalmente, o homem não se sentiria humilhado pelo Evangelho, mas por causa do pecado, nasce no nosso coração o sentimento de autossuficiência, de independência, que nos faz olhar para nós mesmos como os nossos próprios salvadores. E então vem o Evangelho e nos humilha. E nos mostra que nós não somos salvador de nós mesmos, coisa nenhuma. E o Evangelho nos humilha mostrando que só Jesus pode nos salvar. Meus irmãos, a salvação é uma história de humilhação e de glória. A salvação produzida pelo Evangelho é uma história de humilhação do ser humano e de glória a Deus, de manifestação da glória do Senhor. E o texto que nós acabamos de ler, o versículo 31 do capítulo 3, é assim, é uma história, uma pequena história de humilhação, mas também de salvação. Esse texto, meus irmãos, é um texto muito diferente. Eu não sei se algum dos irmãos já ouviu um sermão sobre sangar. Eu tenho 36 anos de igreja. Por alto eu já devo ter escutado mais de 2.000 sermões na minha vida. Eu não me lembro de ter escutado um sermão sobre sangar. E talvez quando nós vamos nomear os juízes que nós conhecemos, muito provavelmente, se nós formos sinceros, nós não vamos lembrar muito de sangar. É uma história muito pequena, muito simples. Mas é um texto que nos apresenta algumas dificuldades ao encontrarmos aqui. Uma primeira dificuldade é que parece que esse texto foi inserido posteriormente. Parece que esse texto não faz parte, porque o versículo 30 termina falando da obra de Eude, e o versículo 1 do capítulo 4 fala assim, que o povo fez o que era mal diante dos olhos do Senhor depois que Eude faleceu. Então parece que há aqui uma inserção posterior. Nós poderíamos até pensar isso, se no capítulo 5, versículo 6, o nome de Sangar não estivesse lá. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas. Então parece que não foi uma inserção posterior, não. Ele está no lugar onde deveria estar. Mas uma segunda dificuldade que nós encontramos nesse texto é porque ele parece um intervalo. Ele parece um interlúdio
entre uma história grande, sangrenta, então parece que vem uma história pequena para dar um descanso ao leitor, para começar mais uma história grande e sangrenta. Parece um descanso para quem lê. Mas, meus irmãos, também não é esse o caso. Parece que essa história está aqui um pouco sem propósito. São pouquíssimas palavras, 4 linhas para narrar o que um libertador fez. Mas veja bem, como eu tenho sempre falado aqui na igreja, as coisas nas Escrituras, elas não estão como estão por acaso. Existe uma razão de ser. Existe algo que o autor de Juízes quer chamar a nossa atenção ao narrar uma história tão pequena. A Bíblia nos mostra isso quando ela mostra repetições, como Deuteronômio vai dizer: disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés. Essa repetição, ela tem um objetivo, de mostrar que as palavras não eram de Moisés. Lá em Provérbios há algumas ênfases muito interessantes. Provérbios diz assim em alguns momentos: 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina. Ou seja, está colocando uma ênfase diferenciada. E até mesmo, irmãos, o que é muito útil para o nosso texto de hoje, quando a Bíblia omite alguma coisa. Às vezes uma omissão é para nos chamar a atenção. Quando nós lemos Gênesis 22, nós vemos que Abraão e Isaque sobem no monte. E ali Abraão ia sacrificar Isaque, o Senhor dá o cordeiro, e o texto termina dizendo que Abraão desceu o monte. Cadê Isaque? Não está lá. Não está na narrativa, obviamente, né? E essa ausência não é por acaso. É para chamar a atenção. Então, quando nós vemos esse texto tão pequeno, uma narrativa tão pequena, o autor está chamando a nossa atenção. Ele está apontando para alguma coisa. Por que esse texto está aqui? Por que esse texto não é grande como a história de Sansão? Sansão também libertou o povo, também contra os filisteus, também de uma maneira incomum. Por que a história de Sansão tem que ocupar vários capítulos, enquanto a história de Sangar, meramente uma frase? Existe algo que o autor deixa para nós aqui. O texto, meus irmãos, é muito diferente dos outros. Talvez ele deixa mais perguntas do que respostas. Mas o que o autor precisava comunicar, ele comunicou. Israel foi liberto. Alguém foi usado para isso. E foi feito de uma maneira incomum. Uma narrativa que nos ensina muito, irmãos. O que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que a salvação, ela implica em humilhação do ser humano. Esse texto nos ensina que para o homem ser liberto, primeiro ele precisa ser humilhado, para ele entender quem está na direção de todas as coisas. Meus irmãos, a humilhação que vem do homem, ela é destrutiva. Porque quando somos humilhados por alguém, essa humilhação pode ser fruto de orgulho, de soberba, de egoísmo, de ira. Mas quando nós somos humilhados por Deus, ela não é destrutiva, mas a humilhação que vem de Deus, ela é benéfica. Porque a humilhação que vem de Deus coloca cada coisa no seu lugar. O homem onde ele deve estar e Deus onde ele sempre está. E esse texto, meus irmãos, mostra que assim foi a libertação de Israel sob Sangar. Uma humilhação para o homem, mas glória para Deus. E onde nós vemos a humilhação aqui? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos a humilhação pelo libertador que Deus usou para libertar Israel da opressão. Aliás, essa não seria a única vez que Israel seria liberto por alguém duvidoso. Jefté foi usado para libertar Israel, nós veremos isso mais à frente. Um homem de um caráter completamente duvidoso. Deus usou Sansão para libertar um homem que desprezava a aliança com Deus. Deus usou Gideão, um homem muito inconstante, muitas vezes incrédulo quanto ao poder de Deus. Mas Sangar é diferente de todos eles. O texto diz assim: depois dele, Eude, foi Sangar,
filho de Anate. Quem é Sangar, meus irmãos? Nós não sabemos. A Bíblia não fala muito sobre Sangar. Ele aparece apenas 2 vezes em toda a Escritura. Nesse versículo que nós lemos e no capítulo 5 que eu li, o Cântico de Débora. Ele não aparece em muitas coisas e nós temos em muitos lugares, mas as poucas informações que nós temos são importantíssimas para entendermos quem foi esse que Deus usou. O nome dele, Sangar, não é um nome israelita. E o texto diz que ele é filho de Anate. Essa designação, Sangar, filho de Anate, pode indicar que ele era de uma cidade cananeia que não foi devidamente desocupada por Israel. Então, uma maneira de nós entendermos aqui essa pessoa, Sangar, é que ele era fruto de um serviço mal feito de Israel. Israel deveria ter eliminado a sua cidade e ele seria eliminado junto. Mas Israel não o fez. Então, ao que tudo indica, ele era um homem cananeu e que era fruto de uma mistura do povo de Israel com o povo cananeu por meio das alianças de casamento. Então, parece que ser liberto por alguém que era cananeu ou fruto de uma mistura do povo de Deus com os ímpios seria uma vergonha para Israel. Mas, meus irmãos, a vergonha parece que ela fica pior. Eu acho que a vergonha é até maior, porque o mais provável não é que Sangar seja de uma cidade cananeia. O mais provável é que Anate, que está dizendo aqui, seja uma deusa. E filho de Anate seja, na verdade, identificando Sangar como filho de um deus pagão. É como hoje as pessoas falam aí, filho de Ogum, filho de Maria, né? É uma identificação de servo daquele ídolo ou daquele deus. Parece que é isso que está colocando aqui no texto. Essa deusa, Anate, era uma deusa da guerra, era uma deusa do Egito, ligada a Faraó, que era visto como uma divindade também. Então, ao que tudo indica, esse homem era um mercenário a serviço de Faraó, servindo a deusa Anate, sendo usado como instrumento para libertar Israel dos filisteus. Quanta humilhação para o povo de Israel, ter que ser liberto por um cananeu, ou ter que ser liberto por alguém que era um mercenário a serviço de Faraó, que veio em socorro do povo de Israel. Grande humilhação. E por que a falta de detalhes a respeito dele? Justamente por quem Sangar era, é que justifica a ausência de informações. Pode ser que havia falta de informação a respeito dele? Pode ser, mas é pouco provável. O mais provável é que era vergonhoso para Israel mostrar o nível de cananização ou o nível de mundanização do povo de Israel. Ou pior, era uma vergonha ser liberto por um estrangeiro a serviço de Faraó. Essa libertação que Deus promoveu sob o poder de Sangar foi uma humilhação para Israel, por quem era o seu libertador. Irmãos, e nós, como igreja do Senhor, nós podemos experimentar humilhação semelhante. Nós podemos experimentar essa humilhação quando, por meios humanos, meios mundanos, estranhos ao povo de Deus, nós procuramos libertação. Essa humilhação é igual em nós quando nós, desprezando a Deus e a sua palavra, nós manifestando que o nosso coração ainda não foi devidamente limpo do mundanismo e do secularismo, nós procuramos solução para os nossos problemas e libertação para as nossas opressões em meios mundanos, em meios que quem oferecem são o mundo e não encontram respaldo nas Escrituras. Nós somos humilhados quando nós trocamos o aconselhamento bíblico e o confessar pecado uns aos outros pela terapia. Nós somos humilhados quando trocamos a palavra de Deus e a oração pelo crescimento da igreja por planejamento estratégico, como as empresas fazem. Nós somos humilhados quando nós precisamos contratar serviço profissional para coisas da casa do Senhor, por não haver o correto desenvolvimento dos dons e talentos que Deus deu.
Nós somos humilhados quando trocamos a pregação fiel das Escrituras pelo pragmatismo, ou seja, aquele tipo de mensagem que gosta, que todo mundo gosta, aquele tipo de mensagem que faz a igreja encher, aquele tipo de mensagem que massageia o ego. Quando há essa troca, nós somos humilhados por estarmos usando meios mundanos para alcançar soluções que a palavra de Deus nos oferece. Nós somos humilhados quando nós trocamos o racionalismo e a confiança nos meios humanos em detrimento de uma fé sobrenatural num Deus que age de maneira sobrenatural. Isso nos humilha. A mundanização presente no nosso coração humilha a igreja diante do mundo, porque nós pegamos esse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno e nós colocamos nele alguma esperança de encontrar solução para os nossos problemas. E assim nós somos humilhados na busca de libertadores, na busca de solução, por não procurarmos aquele e aqueles que o Senhor tem colocado diante de nós para nos ajudar. Mas, meus irmãos, o libertador, esse homem que foi usado, não foi a única coisa humilhante nessa história. Também o inimigo era humilhante para Israel. Se esse libertador não era honroso, muito menos esse povo que estava oprimindo a Israel. Um povo fraco, limitado, mas que ainda assim tinha poder suficiente para humilhar Israel. Ele foi humilhado, Israel foi humilhado pelo inimigo. E o texto nos mostra isso. Irmãos, os números na Bíblia, eles são muito importantes. Os números na Bíblia são de uma importância fundamental para entendermos a intenção dos autores bíblicos. No livro de Daniel, no livro de Apocalipse, por exemplo, nós temos inúmeras passagens que relatam números. 1000, 144.000, 7, 12, 24, 6. Todos esses números são muito importantes para a gente entender algumas partes das Escrituras. E os números no livro de Josué e Juízes, eles são muito importantes, porque os números mostram questão de poder, de força. Então nós vemos que Israel, quando atravessou o Jordão, eram mais de 600.000 homens portando armas, um grande número, um grande exército, mostrando o poder do exército de Israel. Quando nós vemos a passagem anterior, a libertação dos moabitas sob Eude, o texto diz que eles mataram 10.000 homens, valorosos, robustos, homens de guerra. Ou seja, o texto está mostrando que a vitória de Eude foi exponencial, foi grande. Mas quando nós chegamos nesse texto, quantas pessoas Sangar matou para libertar Israel? 600 homens. Uma vergonha para Israel. Uma vergonha ser oprimido por um exército tão pequeno, 1000 vezes menor do que o exército que atravessou o Rio Jordão e entrou em Nova Canaã. Meus irmãos, quando nós observamos a libertação anterior sobre o poder dos moabitas, 10.000 homens, pertinho aqui, e logo depois o autor coloca 600, não é por acaso. Parece, meus irmãos, que a intenção do autor do livro de Juízes é justamente nos levar a fazer uma comparação, nos mostrando que apenas um homem foi suficiente para matar 600, e esses 600 é que oprimiam, ou pelo menos representavam o poder daqueles que oprimiam o povo de Israel. Um homem não foi páreo para 600, mas o povo de Israel foi. Por isso que o próprio inimigo de Israel, aqueles que causavam sobre eles opressão, era uma vergonha para Israel. Eles eram humilhados pelo próprio tamanho do inimigo. E o texto mostra esse estado de pecado e humilhação que Israel estava por causa do seu pecado, justamente porque um homem incomum foi capaz de promover essa libertação que todo o povo não foi capaz. Israel foi humilhado por quem os libertou, mas Israel também foi humilhado por aquele povo dos quais
eles foram libertos. E meus irmãos, fala a verdade. Não é humilhante quando nós somos oprimidos por alguém menor do que nós? Aliás, já é vergonhoso quando nós somos exortados por alguém menor do que nós. Por exemplo, quando um filho chama a atenção de um pai, não xingando, mas chama a atenção do pai para alguma coisa de errado que ele fez, quando o filho está certo, para nós é vergonhoso. Nós termos um inferior exortando o superior. Irmãos, um ancião ser exortado por um jovem é vergonhoso. Principalmente quando nós falamos do povo de Deus, Paulo vai dizer isso, que o ancião justamente representa a maturidade na igreja, e é por isso que ele vai dizer, olha, aqueles jovens que forem repreender os anciãos, conversem, trate-os como um pai, justamente porque é vergonhoso um mais novo repreender o mais velho. Mas, meus irmãos, a igreja, assim como Israel, ela experimenta essa vergonha quando ela é oprimida por coisas mais fracas, por inimigos mais fracos do que ela. Eu gostaria de dar pelo menos 3 exemplos. São muito mais. Mas eu gostaria de trazer para os irmãos 3 exemplos de coisas que são mais fracas do que nós, mas colocam grande opressão sobre nós muitas vezes. A primeira delas é o medo. O medo, meus irmãos, não pode fazer parte da vida cristã. O Novo Testamento diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando nós vivemos aprisionados pelo medo, nós somos humilhados. É humilhante para nós. Eu gostaria de usar como exemplo algo que, graças a Deus, parece estar passando, mas ficarmos aprisionados pelo medo de uma doença, pelo medo de morrer, é humilhante. É humilhante para uma igreja que diz crer no Deus Todo-Poderoso. É humilhante para crentes que dizem crer que todos os dias estão contados e muito bem escritos. O medo não é que ele é mais fraco do que nós, mas ele é mais fraco do que aquele que nos salvou. Logo, quando nós vivemos aprisionados, encarcerados e oprimidos pelo medo, nós somos envergonhados e nós somos humilhados pelo medo. Em segundo lugar, meus irmãos, nós somos humilhados quando nós vivemos reféns daquilo que é o que nós chamamos hoje de politicamente correto. Quando a igreja ignora o pecado, quando a igreja faz vistas grossas ao pecado, à cultura, aquilo que ela promove de ruim, e pior, quando nós consumimos todo tipo de imoralidade que o mundo nos oferece, e de materialismo, e de falsas ideologias, e quando nós consumimos essas coisas, e quando nós preferimos abraçá-las para não ter problema com os ímpios, para não ter um discurso que pode ser classificado como discurso de ódio, quando abrimos mão da verdade por essas coisas, nós somos humilhados. É uma vergonha quando a igreja recusa pregar e agir contra o pecado para não ser perseguida, para não ser vista com maus olhos. Nós somos oprimidos por algo que é mais fraco que o Evangelho. Quando isso acontece, nós somos humilhados. Olha a igreja na Europa, humilhada. Muitas igrejas nos Estados Unidos, humilhados, uma vergonha. Mas vamos olhar para muitas igrejas no Brasil, que se recusam a falar, a pregar o Evangelho. Vamos olhar para as igrejas no Brasil que pregam riquezas, benesses, liberdade para pecar, uma graça barata. Uma vergonha, humilhação por um inimigo mais fraco. Um terceiro exemplo que eu gostaria de dar é justamente o pecado. Nós somos humilhados e nós somos uma vergonha quando nós vivemos em pecado. Eu não estou dizendo, meus irmãos,
viver com a presença do pecado em nós, porque essa, infelizmente, é a nossa realidade. Eu estou dizendo quando nós somos escravizados do pecado. Eu estou falando quando nós recusamos vencer ou lutar contra o pecado. Eu estou falando quando nós temos os nossos pecados de estimação e que nós não queremos abandoná-los. Não é por não poder, é por não querer. E o pecado, não é que ele é mais fraco, mais forte, não é que o pecado é mais fraco que nós, não, ele é forte. Mas ele é mais fraco que o Senhor Jesus, que venceu o pecado e que nos deu um novo coração. Mas nós, libertos da escravidão do pecado, muitas vezes nos fazemos escravos dele novamente. Uma vergonha. Somos humilhados. Então, meus irmãos, assim como Israel foi humilhado, muitas vezes nós também somos, por sermos oprimidos por inimigos que não perderam o poder de nos oprimir, mas nós deixamos. Se nós cremos num Deus todo-poderoso, por que ser dominado pelo medo? Qual é a razão lógica de ser dominado pelo medo? Se nós cremos que a palavra de Deus é a verdade, por que negociar com o mundo? Se nós cremos que fomos livres do pecado em Jesus Cristo, para que voltar à escravidão do pecado? Quando isso acontece, é resultado de um coração ainda contaminado pelo mundo. Quando isso acontece, é fruto de um coração ainda secularizado e mundanizado, que humilha o povo de Deus. Meus irmãos, a humilhação de Israel não para. Israel foi liberto por um homem só, como eu disse. Mas tudo bem, Israel poderia ser liberto de um homem só se ele tivesse uma arma de destruição em massa. Um canhão com não sei quantos 1000 megatons. Uma metralhadora poderosíssima. Ele poderia ter sido liberto por um homem só, desde que esse homem fosse o Rambo. Né? Que o Rambo é que era bom para matar 600 homens sozinho. Mas não, irmãos. A vitória alcançada por Israel foi humilhante. Porque o texto diz que Sangar usou um instrumento pego no curral para libertar Israel. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos o fundo do poço que Israel experimentou. Acabou-se a glória de Israel, daquelas grandes e maravilhosas vitórias que Deus dava a Israel por meio de Moisés. Mar Vermelho se abrindo e fechando no exército egípcio. Israel prevalecendo a batalha só por Moisés ficar com as mãos para o alto. Exércitos poderosos investindo contra exércitos de Seom, de Og, e tendo grandes vitórias. Mas o texto nos mostra que esses dias de glória passaram. Dia em que o sol para a batalha continuar. Homens e milhares de homens com espadas em punho, derrotando e matando grandes e poderosos reis. Mas o pecado levou Israel a ser humilhado, por ser liberto com uma arma ridícula. O texto diz que Sangar feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Uma aguilhada de bois. Irmãos, armas, elas são coisas muito importantes. Armas determinam, na verdade, quem vai ganhar e perder uma guerra. Assim são as armas. E a Bíblia nos mostra armas que ficaram muito conhecidas pelo seu poderio, né? Quem não lembra aí da espada de Golias, né? Que Davi pegou para cortar a própria cabeça de Golias. A funda de Davi, que foi quem derrubou aquele gigante. A lança de Saul, que ele usou para tentar matar Davi. A espada de um dos valentes de Davi, que de tanto ele lutar, ficou grudada na mão dele. Olha quantas armas importantes na história da igreja, na história do povo de Israel. E muitas outras armas totalmente fora do padrão. Nós vimos no último domingo
Israel ser liberto por uma adaga, uma pequena espada pelas mãos de um canhoto. Sansão libertou o povo, matando milhares de homens com uma queixada de jumento. Houve uma mulher que matou o rei dos Amalequitas com uma pedra de moinho jogada do alto. Próximo texto que nós leremos, Jael mata Sísera com uma estacada na testa. Gideão, chifres e tochas de fogo na mão. Olha que armas mais fora do comum, mas elas tinham um objetivo: mostrar quem estava por trás da vitória. Essas armas eram usadas para não deixar dúvidas de que não eram os homens que estavam conquistando vitórias, mas era Deus. E Deus conquista vitória pelo seu povo das maneiras mais inusitadas, do jeito que Ele quer. É por isso que o texto nos mostra essa arma utilizada, uma aguilhada. A aguilhada de bois é um pedaço de pau com uma ponta de ferro, né, na extremidade, que era usada para tocar animais e às vezes até ferir os animais, para conduzi-los. Uma arma que poderia até causar certo ferimento num animal, mas era uma arma totalmente imprópria para uma luta, para uma batalha. Mas foi com essa aguilhada que Deus libertou o seu povo. E esse texto, usar esse instrumento, mostram pelo menos duas coisas. Primeiro, que o próprio Deus, o próprio texto, compara os inimigos de Israel com animais. O texto traz a ideia de que retirar aquela opressão foi a mesma coisa de tocar bois. E em segundo lugar, o texto também mostra quem estava por trás daquela libertação. Coitado de Sangar, se não fosse Deus agindo. Aquela aguilhada ele não mataria nenhum, mas era Deus agindo por meio das suas mãos. O povo de Israel foi humilhado pelo libertador, o povo de Israel foi humilhado pelo povo que estava oprimindo, Israel foi humilhado pela vitória. A vitória que eles conquistaram os humilhava. Irmãos, e Deus nos humilha. Deus nos humilha. Quando Ele usa para nos abençoar, para nos libertar, para fazer o bem a nós, quando Ele usa armas que para nós são desprezíveis, coisas que nós não tomaríamos a mão para usar na nossa vida, Deus usa para nos humilhar. Talvez muitas pessoas experimentam anos e anos de terapia, sem muito sucesso, mas um simples conselho de um irmão piedoso, baseado na palavra de Deus, ou uma pequena exortação, resolve todo o problema. Talvez casais passam aí algum tempo em terapia de casal, para tentar resolver as suas diferenças, mas um simples perdão sincero, um simples pedido sincero de perdão e uma resposta em amor e graça, resolve. Soluciona aquilo que foi procurado tanto tempo em terapia. Depois de tanto procurar amizades no mundo, de repente uma pessoa no corpo de Cristo que antes era ignorada, se torna um irmão amado e um grande apoio para nós. Talvez uma igreja que recebe todo tipo de adjetivo ruim por parte daqueles que fazem parte, se torna o bálsamo na hora do luto, do sofrimento, da doença e da dor. Deus usa essas coisas que são valiosas, mas que aos nossos olhos são desprezíveis, não solucionam o problema, para nos humilhar, para nos colocar no nosso devido lugar. Deus faz essas coisas para ensinar a igreja que ela não precisa de nada que provém do mundo para ter uma vida abençoada. O que nós precisamos, nós temos na palavra e na igreja. É tudo que nós precisamos. E a maneira como Deus nos abençoa através da igreja, dos irmãos, nos humilha, para mostrar que quem está na direção e quem provê todas as coisas é Ele, e não as nossas falsas fontes de solução, mas o nosso próprio Deus. Ele nos humilha, e queira o Senhor que continue assim, nos humilhando. Meus irmãos, como eu disse no início, a humilhação que vem do homem, ela é destrutiva.
Mas a humilhação que vem de Deus, ela é uma bênção, porque ela coloca cada coisa no seu lugar. Israel pode ter sido humilhado de várias formas, mas o que acontece no final? Ele também libertou a Israel. Israel foi liberto, por quê? Porque a humilhação de Deus produz salvação. Quando Deus humilha, é para um bom propósito. É para que haja libertação, é para que haja salvação. Meus irmãos, o ponto forte do texto é esse. Israel foi liberto. Não importa quem era aquele que libertou. Não importa quem era o inimigo agora. Não importa a ferramenta que ele usou. O que importa é que aquele povo que era oprimido, agora era um povo livre. Aquele povo que estava sendo oprimido e escravizado, agora estava em liberdade. Pela instrumentalidade de um homem e de sua arma, mas que provinha de Deus, para a sua glória. Para a glória de Deus. Para a glória daquele que é o libertador por excelência. Meus irmãos, o texto nos mostra uma salvação que foi completamente humilhante para Israel. Mas embora humilhante, foi uma salvação. E assim, meus irmãos, é a humilhação que vem de Deus, produz libertação e salvação. E é por isso que nós precisamos ser humilhados por Deus. Nós precisamos ser colocados no nosso devido lugar. Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos depositar o nosso prazer e o nosso amor no povo de Deus. E se isso não acontece, que o Senhor nos humilhe, para que nós estejamos no nosso devido lugar. Ser humilhado por Deus significa reconhecer a nossa dependência dEle. Ser humilhado por Deus significa reconhecer a nossa necessidade de abandonar o pecado. Ser humilhado significa reconhecer a necessidade que nós temos uns dos outros. Ser humilhado por Deus significa entender a necessidade de mudança de vida, a necessidade de andar em santidade. Mas, meus irmãos, não fiquemos tristes em ser humilhados por Deus, porque a humilhação que provém de Deus produz bons frutos, produz bons resultados. É humilhante para nós saber que nós somos mundanos. É humilhante. É humilhante saber que o nosso coração ainda é tomado pelo secularismo e que nós amamos o pecado. É humilhante. É humilhante, meus irmãos, ouvir que nós buscamos respostas no mundo. É humilhante ouvir e concordar que nós procuramos relacionamentos fora do povo de Deus e não do povo de Deus. É humilhante. Nós sabemos disso. Mas quem sabe essa humilhança não é o ponto de mudança na nossa vida. Essa humilhação não é o ponto de mudança na nossa vida. Quem sabe essa humilhação não é onde nós vamos acordar para a verdade do Evangelho. Quem sabe essa humilhação não é onde o Senhor vai voltar os nossos olhos para a glória dEle e não para a nossa própria glória. A humilhação de Israel foi humilhante. Sabe o que é humilhante também? Confiar em Jesus. Eu não estou dizendo que confiar em Jesus é humilhante por causa dele. Longe disso. Mas é humilhante confiar em Jesus porque no nosso coração há grande orgulho. Nós não queremos confiar em Jesus. Nós queremos fazer por nós mesmos. Nós queremos nos libertar nós mesmos. Nós queremos vencer o pecado sozinhos. Nós queremos nos salvar. É humilhante para nós colocar a nossa confiança em Jesus. Mas, meus irmãos, diferente de tudo que eu falei sobre o nosso coração secularizado, confiar em Jesus não é humilhante. Não é uma vergonha ter Jesus como libertador. É por isso que Sangar funciona como um antitipo de Cristo. Ele mostra o que Jesus não foi enquanto libertador. Porque a libertação que Jesus efetuou por nós está longe de ser humilhante. Não foi humilhante, foi gloriosa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus não é um estrangeiro. Ele não é de outro povo. O Senhor Jesus se tornou homem, se fez um de nós. O Senhor Jesus se fez nosso irmão.
O Senhor Jesus se fez o primogênito de todos nós. Ele não era um libertador fraco. Confiar em Jesus não é vergonhoso, porque o nosso inimigo não era fraco como os filisteus. O nosso inimigo tão somente era a morte. O nosso inimigo era o mais poderoso de todos, aquele que nos lançaria no inferno. Mas Jesus venceu a morte. Confiar em Jesus não é vergonhoso, porque a vitória que Jesus conquistou não foi com uma arma vergonhosa, não foi com uma guilhada de bois, mas foi com a sua própria vida. De maneira que, se a vitória de Israel foi humilhante, para nós a vitória está longe de ser humilhante, ela é uma vitória gloriosa. Humilhante foi para Cristo, humilhante foi para Ele, ter que se tornar homem, ter que se encarnar. Humilhante foi para Ele, ter que experimentar todo tipo de provação e tentação. Humilhante foi para Jesus, ser despido de sua glória e morrer nu, coberto de maldição. Para Ele foi humilhante, mas como cabeça do corpo, da igreja, a humilhação dele trouxe salvação, porque a humilhação dele provém do Senhor Deus. Meus irmãos, nós precisamos deixar essa vida de ser humilhados, não por Deus, a humilhação que provém de Deus é benéfica, mas pelos nossos próprios pecados, sermos reduzidos à opressão de inimigos mais fracos do que nós. E nós precisamos, em primeiro lugar, abandonar, meus irmãos, toda a expectativa que nós temos de libertação que o mundo pode nos oferecer. Qualquer uma. Nós precisamos abandonar, meus irmãos, o mundo como um lugar onde nós podemos encontrar bênçãos. Nós precisamos entender que quando o Senhor Jesus nos salvou, Ele nos colocou num novo mundo, no qual habita o povo de Deus. Nós precisamos parar de achar que a vida do mundo é melhor que a nossa. Nós precisamos parar de achar que as expectativas do mundo são melhores do que a nossa. Nós precisamos parar de achar que a solução que o mundo oferece para os problemas são melhores do que as nossas, do que a da palavra de Deus. Nós precisamos parar de achar que as pessoas do mundo nos compreendem melhor e nos ajudam mais e são mais caridosas e mais irmãs do que o povo de Deus. Nós precisamos nós precisamos abandonar as expectativas no mundo e voltar os nossos olhos a Deus, à palavra de Deus e ao povo de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa miséria espiritual. Eu acho que às vezes a gente se acha crente demais, mas nós não somos crentes demais. Nós somos miseráveis. Por isso que precisou do Senhor Jesus nos salvar. Mas continuamos miseráveis pecadores. Por isso que precisa dele constantemente sustentar a nossa salvação. Nós precisamos reconhecer isso, irmãos. A não ser que nós reconheçamos a nossa grave pecaminosidade, nós não seremos libertos do pecado. Mas precisamos reconhecer que o nosso único socorro está em Jesus Cristo. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos abandonar as armas inúteis que o mundo nos oferece e colocar essas armas inúteis aos pés da cruz. Precisamos pegar todas as armas inúteis com as quais nós temos lutado para alcançar qualquer coisa, jogarmos fora e termos como única arma o sacrifício de Cristo por nós e a nova vida que Ele nos deu. Meus irmãos, eu acho muito interessante algo que Jesus falou para Paulo, pelos relatos do próprio Paulo, quando estava relatando a sua conversão. Paulo diz que o Senhor Jesus disse assim para ele: Paulo, Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Olha o aguilhão aí de novo. O que Deus estava falando com Paulo? Paulo, você está se rebatendo, você está se debatendo contra o Evangelho. Isso está só provocando feridas, está só te machucando. Para com isso, para de relutar.
Para de lutar contra. E meus irmãos, talvez é isso que nós fazemos. Nós ficamos recalcitrando contra os aguilhões, ou seja, o Senhor está nos mostrando, o Senhor está conclamando a confiança, o Senhor está nos conclamando a depositar a nossa vida nele, e nós ficamos nos debatendo, somente para a nossa humilhação. Mas não, meus irmãos, devemos abandonar essas armas inúteis que o mundo nos oferece, e crer que a verdade é um doce remédio para tudo que nós precisamos. Irmãos, e é por isso que o Evangelho é tão rejeitado. Não é porque ele é ilógico, não é porque ele é irracional, não é porque ele oferece más coisas. O Evangelho é rejeitado porque ele humilha o homem. Deixa muito claro a sua limitação. E deixa muito claro que salvação e vida é somente por meio da fé em Jesus. E nada mais. Mas essa humilhação que o Evangelho produz, ela é graciosa. Quem experimentou sabe. Quem experimentou ser humilhado sobre as mãos do Senhor Jesus, sabe como é maravilhoso esse tipo de humilhação, porque significa arrancar de nós coisas que nos impedem de chegar mais para perto do Senhor e ter uma comunhão mais viva. Ser humilhado significa ser arrancado de nós uma outra natureza, uma velha natureza. É ser arrancado de nós o pecado, e isso humilha, mas o resultado é a glorificação que vem de Deus no tempo certo, por meio do Senhor Jesus. Assim, meus irmãos, a salvação ela é humilhante, mas ela também é gloriosa, para a glória de Deus e para a glória dos filhos de Deus. Não é humilhante confiar, não é humilhante ser liberto por Jesus. É a maior glória da nossa vida. Vamos colocar de pé, vamos orar?